verdadeiramente somente crer, ó Pai. Tudo é possível, ó Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, ó Pai. Uma vez mais estamos aqui para sermos ajudados pelo Senhor, para sermos abençoados, instruídos, aconselhados pelo Senhor, ó Pai. E precisamos, ó Pai, da sua presença, ó Pai, da sua graça, do Espírito Santo, ó Pai, para ajudar a cada um de nós, ó Pai, porque vamos até o Senhor, ó Pai, não até um homem, não até uma religião, mas até o autor e consumador da nossa fé, Pai. Fala conosco, ó Pai, perdoa nossas fraquezas e falhas, ó Pai, que o seu sangue, ó Pai, interceda por cada um de nós, ó Pai, e ajuda nós, ó Pai, no seu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Está bom esta presença, né? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus. Bom é estar na presença de Deus. Tudo é possível quando estamos na presença de Deus, amém? Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 14 e depois o 22. Glórias a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 11 ao 14 e depois no versículo 22. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca e a bitumarás por dentro e por fora com betume. Agora no versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos? Glórias a Deus. O profeta, ele pregou a mensagem: a incredulidade não impede a Deus. E vamos dar uma meditada nela e creio que nós vamos ser abençoados, amém? Louvado seja Deus. Eu estava lendo, eu creio que foi ontem, quando Jesus se alegrou e ele falou: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Amém, irmãos? E eu penso que nós somos um povo privilegiado. Nós somos um povo que achamos graça diante de Deus, pois Ele tem nos enviado e tem dado para nós uma fé correta. Tem nos instruído de uma maneira correta, amém? Enquanto o mundo religioso está numa confusão, nós estamos seguros na palavra, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas Deus nos deu esta fé. Deus nos deu, o apóstolo Paulo nos ensina que a fé não vem de nós. É um dom de Deus, é um presente de Deus para nós, não é? Louvado seja Deus, a fé na sua palavra. Então, o profeta nos ensina aqui, no parágrafo 33, nós ouvimos tanto hoje de Deus ser um Deus bom, e é verdade, Ele é um Deus bom, nós cremos nisso. Mas Ele também é um Deus de julgamento. Para ser bom, Ele tem que trazer julgamento. Para cumprir sua lei, tem que haver penalidade na lei, ou a lei será sem efeito. Se há uma lei que diz que avançar o sinal vermelho é contra a lei, então se aquela lei não prevê nenhuma penalidade, então aquela lei não é boa de jeito nenhum. Você poderá ultrapassar o sinal
qualquer coisa que você quiser, porque não há nenhuma lei. Mas quando você transpassa a palavra de Deus, por causa de algum credo ou tradição, você ultrapassou aquela linha entre a misericórdia e o julgamento. Isso está certo. Você tem que ficar com a palavra. Eu gosto disso, amém? Certo com a palavra, nem um jota ou um tio será tirado. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não falharão. Tem que ser assim, amém, irmãos? Então a segurança minha, a segurança do homem, da mulher está na palavra de Deus. Foi assim que Deus colocou Adão e Eva sobre a base da palavra. Sobre a base da palavra, se eles ficassem atrás da palavra, o diabo não ia enganar eles. Mas quando eles descreram da palavra, aí houve uma oportunidade, uma brecha para o diabo entrar ali, não é? Então os problemas, as dificuldades, não é porque Deus é ruim, não é porque nós vemos tantas coisas ruins no mundo hoje, a situação que o mundo está, que Deus não é bom. Não, Deus é um Deus bom, porém as pessoas têm deixado a palavra, e a palavra tem que ser manifestada. Deus não trabalha de outra forma a não ser através da palavra, amém? Então nós vamos pegar essa personagem, Noé. Naqueles tempos, as pessoas, elas viviam despreocupadas com as coisas de Deus. Eles não se importavam com o querer, com a vontade de Deus, apenas com os seus prazeres, as suas ideias e assim por diante, a tal ponto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No versículo 6 do capítulo 6, a Bíblia fala: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Não é? Pesou porque eles não se importavam mais com a vontade de Deus. Eles não estavam interessados mais no querer de Deus, na vontade de Deus, não é? Viviam sobre as suas ideias, os seus pensamentos, a sua própria natureza, vamos dizer assim. A natureza do homem não quer buscar a Deus, é sempre se afastar de Deus. Foi assim, o profeta nos ensina que é assim, não foi Adão que foi ao encontro de Deus, foi Deus que foi ao encontro de Adão, não é? E naquele tempo, como Deus não muda, Deus também providenciou um meio para aquelas pessoas se escaparem da ira, do juízo. Deus chamou Noé e falou para ele construir uma arca. Noé foi achado justo perante Deus. Então Deus chamou ele e falou para ele construir uma arca. Eu creio que nós podemos fazer esse quadro assim como Deus chamou a cada um de nós, para nós trabalhar na nossa salvação, para nós construir, vamos dizer assim, a nossa arca, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Porém, a fé vai sempre contrária ao mundo. O profeta fala que naquele tempo a ciência era muito avançada, muito mais avançada do que nos dias de hoje. Mas Noé teve que crer na palavra de Deus. Ele teve que confiar, ele teve que trabalhar, pegar o martelo ali, o cerote, ir atrás da madeira, assim por diante, trabalhar na sua salvação. E com certeza houve críticos, com certeza houve pessoas que tentaram desanimar ele, desencorajar. E assim que o diabo ele trabalha, quando nós tomamos uma posição para com Deus, ele tem os seus soldados, vamos dizer assim, para tentar te desencorajar, me desencorajar. Mas há uma fé no nosso coração, a qual Deus colocou, amém, irmãos? Para nós trabalhar da nossa salvação, amém? E Noé pregou por 120 anos. Vai vir um dilúvio, vai chover. Deus tinha falado com ele, porém aquelas pessoas, elas não creram, não deram crédito à pregação da palavra, não é? Então Deus não pôde fazer mais nada. Quando o profeta nos ensina que quando nós rejeitamos a misericórdia, não resta nada a não ser o juízo de Deus, não é? E para aquelas pessoas foi desta maneira. Deus, ele enviou uma mensagem para eles se protegerem, para a salvação deles, mas eles não creram. Isso não vai acontecer, não. A ciência comprova que não há como chover.
Não há como chover, porque a terra ela era irrigada, vamos dizer assim, por um orvalho. Não havia chuva, mas a palavra de Deus tinha falado a Moisés que havia de vir chuva, havia de vir um dilúvio, amém, irmãos? Eles tinham que crer, eles tinham que confiar, por mais que era totalmente contrário aos seus pensamentos, às suas ideias, a vida moderna que eles viviam, mas a palavra de Deus assim dizia. Convém a mim, a você, a nós confiar nesta palavra, amém, irmãos? Reconhecer esta palavra, porque independentemente se eu crer, se eu não crer, a palavra terá cumprimento. Jesus Cristo vai vir, há um céu, há um inferno, e é a minha escolha, é a sua escolha, é a nossa escolha, amém, irmãos? E Deus, Ele quer que nós alcançamos salvação. Deus falou através do apóstolo Paulo que quer que todo homem venha ao conhecimento da verdade, venha ao arrependimento, venha ao caminho de Deus. Mas nós devemos reconhecer o trabalhar de Deus na hora, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Porém, o diabo ele tem as suas maneiras de trabalhar. O profeta ensina que ele veio se aperfeiçoando desde o Éden ali. Deus ele não se aperfeiçoa mais, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Mas o diabo ele foi se aperfeiçoando. E é desta maneira, é neste quadro, hoje a qual nós encontramos a religião, as pessoas, vamos dizer assim, muitos não reconhecem o trabalhar de Deus da hora. Mas independente das pessoas reconhecer, o William Marumbrana veio, Elias veio, Deus vindicou, trouxe uma mensagem ao meu, ao seu favor, amém? Você é grato a Deus por isso? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Bem, esta é a maneira que o diabo faz. Ele nos traz certa coisa, mostra de uma maneira tão amável e vai concordando com a maior parte da palavra de Deus. Mas ele não ficará com toda a palavra de Deus. Isto é o que nós temos que fazer. Ele dirá, eu creio que existe tal coisa como o novo nascimento, mas eu acho que isto é uma mudança de ideia. Mas não é uma mudança de ideia, é se tornar uma nova criatura, amém? A igreja não necessita de uma maquiagem na face. Ela precisa de conversão, ela precisa se tornar uma nova criatura, amém? A incredulidade vai temporar para um lado. Muitos dizem, bem, nós cremos no Espírito Santo, mas nós cremos que quando cremos em Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas agora, se você vê quão próximo isto fica, o que teria acontecido se depois de 6 dias Mateus tivesse dito a André, sabe de uma coisa? Eu creio que nós já recebemos o Espírito Santo. Vamos aceitá-lo pela fé, entende? Aquilo não teria acontecido nunca. A única maneira que eles souberam como seria aquele batismo quando ele viesse é que eles tinham a Escritura para provar, amém? O que seria aquele batismo quando ele chegasse? Isto é correto. Joel capítulo 2, acontecerá que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão sobre meus servos e servas, derramarei do meu Espírito, e mostrarei sinais no céu e na terra, e assim por diante. Amém, irmãos? Então a palavra foi manifestada ali. Independente se aqueles judeus, aquelas pessoas não aceitaram, mas houve um povo que aceitou e a palavra se manifestou, amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, e é o mesmo trabalhar de Deus hoje. Deus quer nos abençoar, nos ajudar, nos posicionar através da sua palavra. Que nós fundamentamos a nossa fé na sua palavra, não sobre areias movediças, mas na sua palavra, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Sabemos que nos últimos dias, espero não estar fazendo nada errado, nesses últimos dias quem vai permanecer será uma igreja treinada nas Escrituras. Você tem sido treinado nas Escrituras? Louvado seja Deus. O profeta fala que a melhor arma que Deus podia dar para mim e para você era a sua palavra. E Ele deu, e nós temos. Então nós não devemos se acovardar,
mas devemos levantar seus soldados valentes, amém? Porque temos Cristo ao nosso lado, temos Deus ao nosso lado, amém? Se aquele povo nos dias de Noé eles tivessem reconhecido o trabalhar de Deus, tivesse aceitado, Deus estava ao lado deles, mas a rejeição deles impediu isso. E é o mesmo quadro hoje. As pessoas impedem a bênção de Deus por descrer na palavra de Deus. Por isso que Deus tem que abrir o nosso entendimento, nossos olhos espirituais para reconhecer a mensagem da hora. A partir daí nós estaremos seguros. Nós vamos estar na rocha, saber aonde nós estamos posicionados. Senão nós podemos estar fazendo algo para Deus, como o profeta pregou, fazendo uma obra para Deus, sem ser da sua vontade. E Deus permite a pessoa ir. Deus permite a pessoa andar. Deus dá corda, porque nós estamos sobre o livre-arbítrio. Amém, irmãos? Mas quando reconhecemos a palavra da hora, o trabalhar de Deus da hora, Deus se coloca ao nosso lado. Deus se coloca ao teu lado. Deus se coloca ao lado da sua família, no seu lar. Deus nos ensina a ter um lar abençoado. Deus nos ensina como tratar os nossos familiares. Deus ensina como a esposa tratar o marido, como o marido tratar a esposa. Deus nos ensina que não é apenas ser um religioso, mas que há um processo, tem que haver uma rendição. A adoração, a minha adoração, não é como o meu querer, a minha vontade, não. É conforme a palavra. Amém, irmãos? Mas o problema é que às vezes nós não aceitamos. Nós queremos fazer algo. Nós queremos tomar as rédeas das coisas. E aí é onde que vem o problema. Aí é onde que a pessoa fica vulnerável. Aí é onde que aquela família fica vulnerável. Quando o pai deixa a palavra e vai ele na frente, quando a mulher deixa a palavra e vai ela na frente, aí dá lugar, aí fica desprotegido. Mas nós temos vamos dizer assim, um conselho de Deus para nós sermos bem-aventurados em todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Louvado seja Deus, e principalmente na nossa salvação. Deus está interessado. Mas às vezes o diabo, como ele já foi julgado e já está condenado, ele tenta levar um aqui, um ali. Ele tenta fazer com que você não se preocupe com a vida eterna. Tenta fazer com que nós não se preocupamos com o nosso posicionamento perante a palavra. E às vezes nós se deparamos como Caim ali, ele foi adorar a Deus, mas não era aquela maneira. Não era daquela forma. Não foi através de uma maçã, não foi através disso que veio a queda. E precisava de uma revelação, de uma fé correta, de uma adoração correta. Amém. Abel tinha isso. E Caim, ele adorou a Deus, mas Deus falou, se você, em outras palavras, quiser que a tua adoração seja recebida, faça como o seu irmão. Mas ele não quis. Não desejou e se irou e se voltou contra o seu irmão e matou o seu irmão. Não é? Mas eu creio que todos nós aqui, em algum momento da vida, Deus nos corrigiu. Não é por aqui, não é por este caminho, é por aqui. E se nós tivéssemos seguido aquele caminho, aonde nós estaríamos hoje? Em qual situação nós estaríamos hoje? Em qual situação a nossa família estaria hoje? Mas a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus te alcançou. Não é que somos bons, é que nós aceitamos o conselho de Deus. E nós estamos trabalhando na nossa salvação, estamos fazendo aquilo que está ao meu alcance, está ao seu alcance. A partir daí, Deus nos abençoa e o diabo tem que respeitar isso. Tem que respeitar a minha posição, a sua posição. Não, eu quero ser um cristão, eu quero servir a Deus conforme a palavra, não conforme uma religião. Amém, irmão? Louvado seja Deus, porque independentemente, a palavra, ela vai ser cumprida, ela vai ser manifestada. Nós olhamos Jesus Cristo, ele era a palavra manifestada, mas
desejava ajudar aquelas pessoas, desejava ajudar os judeus ali daquela época. Porém, eles ficaram com as suas religiões, com os seus credos, com os seus dogmas. Certa vez, Jesus estava no templo lendo sobre o profeta Isaías, e ele leu ali, e depois olhou para aquelas pessoas e falou: hoje se cumpriu esta profecia. Hoje esta palavra tem sido manifestada. Mas eles reconheceram? Não, mas a palavra não deixou de ser manifestada. Jesus estava ali. Desde Gênesis, Deus falando a respeito de Jesus Cristo. Moisés falando a respeito de Jesus Cristo. Porém, eles não reconheceram, eles colocaram suas tradições, suas religiões. Então, Jesus não pôde ajudá-los. Jesus não pôde salvá-los. Amém, irmãos? Mas nós temos aceitado esta palavra, amém, irmão? Louvado seja Deus. Agora, a incredulidade, ela somente destrói o incrédulo. E a incredulidade foi exatamente isso nos dias de Noé. Noé era um pregador da justiça que ouviu a palavra do Senhor e preparou a arca para salvar sua família. E o que ele fez enquanto preparava a arca? Ele pregou para os incrédulos. Agora não era um crítico radical para aqueles incrédulos, mas a única coisa que a incredulidade deles fez foi trazer julgamento para a terra. E o próprio julgamento que destruiu o incrédulo foi o que possibilitou a salvação de Noé. A própria água do julgamento que destruiu o incrédulo foi o que fez a arca de Noé flutuar, amém? Então a incredulidade só destrói o incrédulo. Ela não tem nada a ver com Deus. Ela não impede a Deus. Ele continua da mesma maneira, amém, irmãos? A fé é algo ridículo para todos, menos para Deus e para aquele que a tem. Agora, ela não é ridícula para Deus, porque Deus é o autor da fé. Ele a criou. O homem a recebe. Claro, ela não é ridícula para Deus, porque Ele a criou. Ele sabe o que é fé. Amém? Você tem recebido esta fé? Amém, irmão? Louvado seja Deus por isso. E o crente que a recebe, isso não é ridículo para ele, porque a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que ele não vê, prova, sente, cheira, ouve, mas ele sabe que está lá, não é ridículo para ele, e aquilo é real tanto quanto possível, entende? Ele não tem nada que se preocupar com isso, ele sabe que Deus disse aquilo e é o suficiente para ele. Esta palavra tem sido suficiente para você? Ela será o suficiente para nos levar lá. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra em mim, em você, em nossa vida, ele a aperfeiçoará. Amém, irmãos? Então, Deus nos tem dado essa fé. Tudo bem, então nós queremos ter fé. Deus quer que tenhamos fé. A incredulidade não destrói seus planos. Ela não fará coisa nenhuma a eles. Seus planos seguirão do mesmo modo. Amém? Eu gostaria de ver alguém que, com sua incredulidade, parar o sol. Bem, você diz que sua fé, sim, a fé. Josué fez. A fé fará isto. Mas sua incredulidade não chegará a lugar nenhum. E é isso que o diabo, ele quer. Que a pessoa fique naquele círculo ali. Descrendo em Deus, descrendo na palavra. Mas nós temos que tomar um posicionamento pela mensagem, pelo agir de Deus da hora. Amém, irmãos? Porque é assim que Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, Deus nos dá graça. Nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas, alguns rejeitavam Ele e não tinham fé que Ele era a palavra manifestada, alguns não tinham, mas alguns outros, poucos, que tinham, eles foram abençoados, foram ajudados, foram libertados de suas vidas, de suas situações complicadas. Eles foram ajudados por Deus, amém, irmãos? Nós podemos ver quando uma determinada pessoa convidou Jesus para jantar na sua casa.
E Jesus foi, porque Jesus, o profeta nos ensina, ele cumpre todos os seus compromissos, amém? Porém, ele foi até aquele jantar, e ali havia determinadas coisas que eles faziam. Eles lavavam os pés e assim por diante, passavam óleo, davam um beijo para receber a pessoa, era um sinal de bem-vindo. Mas Jesus foi até a casa daquele homem e não recebeu nada disso. Ele não foi bem-vindo até aquele jantar. E aquela pessoa tinha convidado ele, porém Deus, ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ali havia uma pessoa que ia reconhecer ele, que ia reconhecer que ele era a palavra manifestada da hora. E havia uma mulher ali, por mais que ela estava naquela situação, estava vivendo uma vida miserável, vamos dizer assim, mas havia algo dentro dela que identificou que aquele ali não era apenas um homem. E o profeta nos ensina que ela viu Jesus ali num canto, todo sujo, que não tinham sido lavados os seus pés, e ela foi e comprou o melhor perfume. E chegou ali, entrou ali e se prostrou a pé de Jesus Cristo. E começou a lavar os seus pés, começou a chorar, reconheceu que ali havia mais do que um homem, que ali era a palavra manifestada de Deus. Ela reconheceu e ela não ficou parada. E assim nós também, que nós reconhecemos que esta mensagem não vem de um sistema, não vem de uma ideia de homem, mas é um propósito de Deus para me abençoar, para te abençoar. Não há como nós ficar parados, porque senão nós fiquemos numa vida miserável, nós ficamos presos, o diabo nos prende. E o único que pode nos libertar é Jesus Cristo, não é uma religião. É Jesus Cristo que nos liberta, que nos dá graça. Amém, irmãos? Então aquela mulher se chegou aos pés de Jesus e não se importou com que do lado direito, do lado esquerdo ia pensar dela, não. Ela tinha que adorar a Ele, ela tinha que fazer algo para Ele. Amém, irmãos? E ela reconheceu. Então, depois de um tempo, os fariseus observaram isso e falaram, bom, se esse fosse profeta, ele sabia que essa mulher aí, como ela vivia, qual que era a vida dela. E Jesus falou para ele, olha, eu vim até aqui, você me chamou antes para lá, eu vim até aqui, e você não ungiu meus pés, você não me deu beijo, não me recebeu bem, mas essa mulher, ela está aqui lavando meus pés, ela está fazendo algo para mim, ela reconheceu. Amém, irmãos? Que Deus nos dê graça para reconhecer a palavra manifestada da hora. Amém, irmãos? Então Jesus falou para ela, os teus muitos pecados são perdoados. Amém? E é assim também, nós também é o mesmo quadro. Nós estávamos ali atados pelo diabo. Estava assim, um não estava de uma maneira, estava de outra. O diabo não pegou de uma maneira, pegou de outra. Mas o imã de Deus me encontrou, te encontrou. E nós reconhecemos esta palavra manifestada da hora. Amém, irmão? Você é grato a Deus por isso? Amém. Louvado seja Deus. E vamos chegar lá, amém, irmãos? Amém. Então, Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar através da sua palavra. E nós ficamos seguros com ela. Amém? Apenas nós se posicionar por ela. O profeta conta que ele estava em um determinado lugar e havia uma outra pessoa com ele e havia um monte de pássaros mortos. E ele questionou essa outra pessoa que estava com ele o que tinha acontecido com aqueles pássaros. E essa outra pessoa falou que havia dado uma grande tempestade, e os pássaros se perderam, e ali havia um grande farol, uma grande luz, e eles ficaram cegos e foram contra aquela luz. Então eles bateram e morreram ali. E o profeta pensou algo assim,
a luz, a palavra é a luz. E as pessoas muitas vezes elas vão contra a palavra. E aí chega no fim com problema, com dificuldade. Quantos e quantos exemplos nós temos de pessoas que vão contra a palavra. E não é que Deus não quer ajudar. Não é que Deus não quer abençoar. É que fora da palavra, eu, você, qualquer um de nós, fiquemos vulneráveis. Fiquemos expostos ao diabo. E o diabo não tem pena de nós. Nós estamos numa batalha, numa guerra. Numa guerra ali não há intervalo. Por isso devemos andar a favor da luz. Amém, irmãos? Aí não é que o diabo não vai tentar me destruir, tentar destruir a minha fé, a tua fé. Mas quando andamos a favor da luz, nós temos alguém que é maior que o diabo. Nós temos um nome que é sobre todo nome. Nós temos um que é mais poderoso do que o diabo. E por mais que passamos por problemas, por lutas, por dificuldades, é normal. O caminho é estreito. Mas o profeta fala, diante de cada problema, Deus dará graça para mim e para você. Deus dará graça para nós vencer, para nós sermos vitoriosos, amém, irmãos? Então precisamos reconhecer quem nós somos, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus, glórias a Deus. Enquanto nós não reconhecer, enquanto eu não reconhecer, o diabo fica nos jogando para um lado, para o outro, com problemas, com dificuldades. Mas há um momento que temos que parar o pé. Não, eu tenho reconhecido a palavra, eu tenho reconhecido esta mensagem, eu tenho se posicionado por Cristo. Amém, irmãos? Há problemas, há tribulações, há dificuldade. Sim, mas Jesus falou, eu deixo-vos a paz. Não a paz como o mundo, mas a paz de Deus. Para mim e para você, amém? Então apenas segurar nessa palavra, segurar nesta rocha, segurar na mão de Cristo, que nós vamos chegar lá. Deus abençoe, glória a Deus.